Bom, voltamos então com o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí nas duas últimas reportagens vários nomes sendo anunciados, alguns devem ser convocados ainda durante até o final da semana. O Haddad, que já foi ministro da Educação por 2 vezes, né, no governo Dilma e também no governo de Lula, já está cuidando dessa área, mas talvez ele não seja o ministro da Educação, né? Está se falando também que ele pode querer o Ministério do Planejamento, mas que também está sendo bastante disputado. Que outros nomes aí você pode adiantar para a gente, Diogo, possíveis? Pois é, ainda não se pode falar em quais serão os ministros, né? Aí existe todo um suspense em relação a isso. A equipe de transição do Lula está focada em fazer, primeiramente, esse processo de fato, e é quase como se a gente estivesse vendo ao vivo, né? E de forma pública, a disputa por esses cargos, né? Porque a gente tem nomes fortes em várias dessas áreas que já foram anunciadas, que compõem a equipe de transição, e algum desses nomes pode vir a ser, né, o que vai ocupar de fato o ministério, que vai encabeçar aí os ministérios. Ainda que Geraldo Alckmin diga que não necessariamente seja isso que vai acontecer. O Haddad, ele aparentemente não tem interesse em assumir o Ministério da Educação, porque ele já atuou nessa função, e também porque justamente o Ministério da Educação é um ministério que enfraqueceu nos últimos anos, com um orçamento aí minguando a cada ano. Mas ele tem essa responsabilidade, então, de tocar essa equipe. Na economia, é interessante porque a gente vê realmente um grupo heterogêneo, né? O Alckmin até falou que se tratava de um complemento, não de um confronto de visões da economia. Mas é, de fato, algo bastante contraditório, digamos assim, né? Os dois nomes que foram citados, que são ligados ao PSDB e que têm relação aí com o Plano Real, o Pécio Arida e o André Lara Rezende, eles têm uma perspectiva da economia bem diferente, por exemplo, do Nelson Barbosa, que foi ministro no governo Dilma e que é apontado como um dos responsáveis por vários dos problemas econômicos, macroeconômicos e microeconômicos que o Brasil viveu naquele período. Para começar, com aquela história de transformar um superávit primário recorrente, né, em déficit, né? Enfim, é algo com elevação de gasto público, com desonerações completamente desnecessárias e sem um propósito, sem um resultado efetivo. Então, ele foi muito criticado por isso, por aquele período difícil do governo Dilma, e agora ele está na equipe de transição. Não quer dizer que ele vai ditar o tom do que vai ser feito, mas é interessante porque ele é um nome aí mais ligado ao PT. Então, a gente vê, de fato, um equilíbrio quase, né, de nomes que têm relação aí com o PSDB e outros nomes mais ligados ao PT, são todos nomes técnicos, inclusive na área de saúde, mas com visões às vezes diferentes. Então é interessante, porque a gente viu durante décadas quase no Brasil aquele condomínio PT-PSDB, aquela disputa, né, antagonismo entre PT e PSDB, e agora a gente vê essas visões antagônicas confluindo aí nessa equipe de transição.